destrói a natureza. De maneira muito mais concreta, a gente joga lixo no chão. A gente destrói o mundo para o qual nós fomos chamados para cuidar e para zelar. Então, isso é um exemplo muito simples. A gente pode pegar exemplos maiores, né? O que Deus faz diante disso? Paulo diz que todos pecaram, carecem da glória, da graça de Deus, não há quem faça o bem, não há justo. Deus poderia, nesse momento, então, punir a raça humana. Mas o que Paulo diz que Deus resolveu redimir a raça humana. Deus resolveu restaurar a raça humana. Ele iniciou isso por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, oferecendo perdão e paz. Uma coisa simples, mas maravilhosa. Porque Deus não levou em conta os pecados antes cometidos, mas ao invés dele nos punir, dele penitenciar, dizendo vocês estão em pecado, por isso merecem ser exterminados, Deus, ao invés de fazer isso, ele ofereceu perdão e paz para toda a humanidade. Para todos, todos, né? Então, com isso, através de Jesus, ele convida aquelas pessoas que têm essa consciência, que compreendem isso, a que, pela fé, vão se tornando pessoas de paz e de perdão para o mundo todo. Então, o propósito, como Paulo diz em 1 Coríntios, é que Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, tanto as no céu como na terra. E ele convoca a igreja para que faça parte desse grande propósito dele. Então, o propósito do batismo, por exemplo, ou da vida de fé, é para que a gente aceite. A expressão aceitar Jesus ficou muito prejudicada no mundo evangélico. Mas aceitar Jesus é aceitar uma proposta de vida. Então, Jesus é um modelo de ser humano com o qual nós nos identificamos e nos tornamos parecidos com ele, e com isso nós refletimos a glória de Deus no mundo. Pois bem, hoje, então, eu quero trazer esse aspecto sobre a única condição para andar com Deus, que é a fé. Eu acho que em alguma Casa Viva, na semana passada, a gente ficou assim, mas o que significa realmente a fé? Né? O que significa andar com Deus por meio da fé? Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual é o tipo de fé que Deus aceita? Essa é a primeira coisa para a gente começar a conversar sobre fé. Toda fé, ela é importante, toda fé é válida, toda fé é aceita por Deus? Bom, na história, nós temos alguns, e eu coloquei 4 percepções sobre a fé. Primeira percepção é fé popular. É aquela música do Gilberto Gil que diz: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está em tudo. Gilberto Gil diz isso, né? A fé está na mulher, a fé está na cobra coral, a fé... E é uma percepção real. O povo brasileiro, que é um povo altamente crédulo, altamente fervoroso em algum tipo de fé, a gente tem fé em qualquer coisa. Fé no tigrinho, no jogo do bicho, na Mega Sena, totobola, sei lá mais o que tem aí. Por aí vai. O povo brasileiro tem fé, acredita em tudo. Você vê que aqui no Brasil tudo pega. Qualquer charlatanismo pega. Qualquer promessa fácil de cura, de dinheiro, funciona. Essa é uma fé, uma crença popular, que vai desde acreditar em mula sem cabeça, saci pererê. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre amei o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi o primeiro livro que eu li, do Monteiro Lobato. E eu falei assim, eu vou pegar o Saci Pererê. Vou pegar o Saci, peguei a peneira, a garrafa, falei, vamos lá em casa, porque o Saci ele vinha quando tinha um redemoinho, né, de vento. Então, se você botasse a peneira, você pegava ele e tinha que colocar dentro da garrafa. Eu nunca peguei o Saci, mas eu acreditava nisso, me amarrava, minha fantasia era muito boa. Bom, tem essa fé popular. Tem a fé também moderna, institucional, como a fé credal. A fé batista, a fé metodista, a fé da Assembleia de Deus, a fé... Essa fé é uma fé institucional. Então, por exemplo, quando eu era da metodista, dentro da minha confissão de fé tinha a abstenção do álcool como bebida. Então, o metodista não bebe álcool. Em outra igreja, tem a confissão credal de uma fé que diz você não pode isso. Tem igreja que vai normatizar roupa, por exemplo. A mulher só pode usar tal tipo de roupa. Tem igreja que não aceita que a mulher use calça jeans, só vestido. Então, por aí vai. Essa é uma fé credal, é subscrever credos.
tem uma fé racionalista. Essa fé é o seguinte: é quando você diz assim, olha, eu estudei e cheguei à conclusão que Deus existe por meio da razão. Bom, é uma fé que os católicos conhecem muito bem, é o método tomista, né, de Tomás de Aquino, que era tentar explicar Deus por meio da razão, por meio da criação, do mundo natural. Né? E tem um conceito de fé que eu prefiro, que é o conceito hebraísta de fé. Fé, para um judeu, não é nem crença popular, não é nem subscrever credos, não é nem, fica uma frase estranha, né? Não é assentimento intelectual. Fé hebraísta é confiar. O termo hebraico, quando a Bíblia diz o justo viverá pela sua fé, a palavra ali, emuná, significa o justo viverá pela sua confiança em Deus. Abraão confiou em Deus. E aí, para a gente ir para a exposição de Romanos, então, eu vou ler alguns textos com vocês. Isso é pregar expositivamente. A gente vai lendo a Bíblia pouco a pouco para ajudar você a entender também o texto. Paulo, no capítulo 3, verso 30 e 31, se você trouxe Bíblia, pode ler, mas se não, tem aqui atrás. Diz assim: existe um só Deus, e ele declara justo, sadik, justo, tanto judeus como gentios somente pela fé. Paulo aqui está se contrapondo ao pensamento judaico da sua época. No pensamento judaico, para você ser um justo, você precisava cumprir alguns rituais. Você precisava fazer algumas coisas. E Paulo está dizendo que Deus declarou justo gentios e judeus somente pela emuná, pela sua confiança em Deus. Então, Paulo vai usar um argumento aqui que é diatribe, que é você pensar na pergunta que o interlocutor vai fazer. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? E Paulo vai dizer, claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está entendendo que a lei ela foi dada com o propósito de revelar Cristo. A lei é um diagnóstico do coração humano. A lei é como se Deus desse os mandamentos para revelar o que Paulo diz, o pecado. Então, como que isso pode acontecer? É como se a lei fosse uma ultrassonografia, não, muito leve. Uma radiografia, não. Uma ressonância magnética, é o que tem de mais moderno, né? A lei é uma ressonância magnética que revela o coração humano. Quando Deus começa a dar os mandamentos e falar, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Deus já sabia com isso que o povo de Israel não seria capaz de obedecer. Por quê? Por causa da condição do seu coração. E Paulo vai dizer, então, que o propósito da lei é revelar Cristo. O propósito da lei é revelar que nós não somos capazes de viver à altura do padrão de Deus. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos da graça. Paulo vai usar o exemplo do maior personagem do Antigo Testamento. Na cabeça dos judeus, automaticamente, quem vem? Moisés, o legislador de Israel. E Paulo vai retroceder 430 anos antes de Moisés e revelar a figura de Abraão. Abraão é a referência do homem que andou com Deus por meio da fé. Quem é Abraão na história bíblica? Ele é a resposta de Deus para a rebelião humana. Quando o ser humano, na história bíblica, a partir do capítulo 3, resolve viver de maneira autônoma de Deus e constrói um mundo de Babel, uma torre de Babel, um mundo onde um irmão mata o outro, num mundo caótico como estava, Deus, então, chama Abraão para que, a partir dele, Deus construísse uma nova humanidade. Um novo jeito de ser humano
dentro de um mundo que haviam vários humanos e várias ideias do que é ser humano. Então, Abraão é a resposta de Deus para essa rebelião humana. E é interessante que quem é Abraão? Para quem não conhece essa história, Abraão é um homem que foi chamado aos 75 anos de idade com a promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Um homem que não podia ter filho, nem ele nem sua mulher. Estéril. Deus fala, olha, de ti farei uma grande nação que nem as areias da terra podem dar conta disso, e nem as estrelas do céu. É tanta gente, e você imagina um homem desse ouvindo uma história dessa e dizendo, isso é impossível. Eu e a minha mulher, nós somos estéreis. Não podemos dar filhos. E não tinha engenharia e tecnologia como tem hoje, de inseminação, congelamento disso. Você faz uma engenharia para que... Não tinha isso. Zero. E aí, Deus fala para ele, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Daí surge a palavra hebreu. Hebreu é aquele que caminha, aquele que anda. Abraão, ele andou com Deus sem conhecer a lei, porque ele está vivendo praticamente o tempo de Brasil que a gente tem, 430 anos antes. Ele andou com Deus sem religião. Abraão, qual é a religião de Abraão? Quando ele chegava dentro de um povoado, alguém perguntava, Abraão, de onde você está vindo? Ele está falando, olha, eu estou vindo lá, de Ur. Bom, Ur tem vários deuses. Mas quem é o seu Deus? Bom, o meu Deus é uma voz que eu ouvi. Mas como é que ele se representa? Qual a imagem dele? Não tem. Aonde que é o local que você adora ele? Então, eu vou vivendo aí, de vez em quando eu levanto um altar a esse Deus, mas ele assim, não tem um local próprio não, ele não tem um templo. E quem são os sacerdotes do seu Deus? E também tem não. Eu falo com Deus diretamente, ele me responde, e é assim que a gente vive. Abraão, e qual é o tipo de sacrifício que Deus aceita? Então, teve até um momento na minha história que eu vi Deus falando assim, pega o teu filho e oferece como sacrifício no Monte Moriá. Eu peguei, mas eu desde o começo falei, ó, Deus vai fazer um outro sacrifício. Chegando lá, Deus mudou uma coisa que eu cresci aprendendo, que é que Deus, os deuses de onde eu vim, aceitavam o sacrifício humano. O meu Deus não aceita. Porque ele mandou parar o sacrifício na hora que eu estava com Isaac no altar, e ele mandou um substituto, um animal inocente que estava preso, ele mandou matar o animal inocente para não matar o meu filho. Bom, e Abraão, me diz uma coisa, qual é o sistema moral da sua religião? E olha só, ninguém me falou disso não. Então tá, se não tem sistema moral, não tem sistema religioso, isso é o quê? É andar com Deus. A confiança, então, em Deus o tornou, como a Bíblia diz, justo. Abraão creu em Deus e foi considerado justo. Para a Bíblia, justo é aquele que confia em Deus. Esse é o sadique, esse é o justo. Pois bem, lá no capítulo 4 de Romanos, Paulo, então trazendo o exemplo de Abraão, ele fala, do ponto de vista humano, por que do ponto de vista humano? Porque o povo judeu é a descendência de Abraão, certo? Então, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não diante de Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Bom, se a gente fosse usar o critério moral para falar da vida de Abraão, talvez vocês não conheçam a história de Abraão, o santo Abraão. Abraão é um cara que fingiu que a sua mulher era sua irmã e entregou ela para um outro cara, um rei. Abraão é um cara que achou que a promessa estava demorando muito e aceitou a sugestão e teve filho com a sua concubina, que nasceu Ismael. Abraão é o camarada que não se envolve em conflito quando o seu sobrinho Ló, eles chegaram diante de uma terra e falou, Ló, escolhe o que você quer.
Ló foi lá para Sodoma e Gomorra e Abraão foi para outra terra. Abraão era um homem rico, muito rico, segundo a tradição. Então, se a gente fosse olhar para a história de Abraão, pensar que ele era um homem justo, que agradava a Deus pela sua qualidade de história de vida, cara, não dá. Não tem como, não tem cabimento. Então, mas ainda assim, Paulo diz: se as suas obras, olha, a condicionante, se as suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus. O que tornou Abraão justo? A sua fé. E aí Paulo usa um argumento muito comum daquela época. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Paulo está dizendo que quando a gente cria uma lógica de que Deus me abençoa, de que eu sou justo pela minha obediência, você não está, digamos assim, na lógica da graça. Você está na lógica do mérito. Porque se você faz e recebe de volta, isso é trabalho. É um direito. Então, imagina que você trabalhou 8 horas lá diárias e aquelas 8 horas de trabalho lá te deem, sei lá, R$ 1.000. 8 horas de trabalho, R$ 1.000. Você trabalhou, recebe. Essa é a lógica do trabalho. A lógica da graça é outra lógica. E aqui que é o grande calcanhar de Aquiles dos moralistas, dos religiosos e até mesmo dos imorais que, quando se convertem, querem pagar a dívida da sua vida imoral diante de Deus. São aquelas pessoas que, ao se converterem, entram num certo estado paranoico, de culpa, de perseguição interna, que quer viver a vida toda agora espiando o seu próprio passado, achando que com isso ela vai agora sim agradar a Deus. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Como é que Deus declara justa a humanidade, o moral e o moral religioso? Por meio da fé. Isso aqui já dá muita conversa para a gente pensar. Agora, Paulo traz um outro personagem no Antigo Testamento também importante, Davi. Gente, olha, se você conhece minimamente a história de Davi, você sabe que Davi é uma pessoa difícil e maravilhosa ao mesmo tempo. Paulo diz assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que tem de evangélico que vive numa paranoia de culpa, meu Deus, fica assim, meu Deus, eu desagradei o Espírito Santo. Eu desagradei a Deus. Eu desagradei, agora isso que está acontecendo na minha vida é resultado disso que eu fiz. Eu estou vivendo isso porque eu deixei de fazer aquilo. E entra numa neurose interna absurda. E Davi, quem era, tendo feito o que fez, diz assim: como é bem-aventurado essas pessoas a quem o Senhor não atribui culpa, o Senhor não fica atribuindo peso à sua própria vida. É uma felicidade. É um alívio viver assim. É um alívio viver dessa maneira. E Paulo continua no verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. É a justiça que vem da fé. Nada além disso. Paulo está dizendo que o povo judeu que trabalha dia e noite oferecendo sacrifícios no templo, oferecendo jejuns e esmolas e tudo aquilo que era parte do ritual judaico, Paulo está dizendo o seguinte: olha só, tudo isso que vocês fazem diante de Deus, se não é acompanhado de fé, não tem valor nenhum. Zero. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Paulo sabe que a promessa que Deus fez a Abraão vem muito antes da lei. O povo de Israel se apegou à lei de Moisés, achando que, pelo cumprimento da lei, eles seriam livres. E é o que Jesus fala. Se o Filho não vos libertar,
vocês vão continuar escravos. Vocês não serão verdadeiramente livres. A liberdade que Jesus está propondo é a liberdade a partir do Evangelho. Então, o povo judeu, o povo de Israel, está entendendo o seguinte: para que Deus nos liberte, e eles estão pensando em libertação territorial, porque eles estão submetidos ao Império Romano naquela época, e eles acreditam que é pela obediência à lei de Moisés que eles terão liberdade. E Paulo está dizendo: enquanto vocês ficarem buscando liberdade pela obediência à lei, vocês não vão conseguir. A liberdade que de fato Deus promete a nós se cumpriu agora em Cristo pela fé. E não pela obediência à lei. E não pelo rito que vocês têm. E não pelos sacrifícios que vocês fazem. Isso não tem valor diante de Deus. Porque a lei produz ira. E aí agora você vai falar assim: como assim a lei produz a ira? Pois é. Deus fez um contrato com o povo de Israel. E falou assim: olha, eu estou dando para vocês um contrato. Nesse contrato tem bênçãos e nesse contrato tem maldições. Se vocês obedecerem a tudo que eu mandar vocês, eu vou abençoar vocês. O povo de Amar agora, show, maravilha. Vocês não vão ser destruídos, nenhum exército vai derrotar vocês. O povo de Israel dizendo assim: esse Deus aí é bom. Deus e a Vé vai lutar ao nosso favor e a gente nunca vai ser derrotado. Deus fala assim: porém, se vocês descumprirem a aliança, vocês terão sobre vocês a minha ira. O que é a ira? Vocês serão levados como escravos por uma nação estrangeira. E voltarão de onde vocês saíram. Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, mas se vocês quebrarem a aliança, vocês vão voltar a ser escravos de novo. Nesse momento que Paulo está escrevendo aqui, por volta do ano 60, o povo de Israel era escravo. E o judeu, desde 2 séculos antes de Cristo, sabia que o cativeiro era um sinal claro da ira de Deus sobre o povo. Paulo está dizendo: a lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Paulo está dizendo para o povo: você quer sair dessa escravidão? Saia debaixo da lógica da lei. A lei não vai salvar vocês. Gente, para um povo judeu que estrutura a vida toda a partir da lógica da lei, isso aqui é impensável. Mas é exatamente isso que Paulo está argumentando. Olhem para Abraão. Tirem os olhos de vocês de Moisés. Isso aqui tem implicações profundas para nós. A teologia evangélica brasileira, ela tem Moisés como seu tutor. E não é Jesus. O Antigo Testamento tem muito mais força nas igrejas do que a lógica da Nova Aliança. Muito mais. O que é citado de bênção e maldição, de obediência e desobediência nos púlpitos é uma coisa absurda. Essa é uma lógica do Antigo Testamento. É uma lógica de quem botou Moisés como guia do seu coração. A lógica do Evangelho é o que Paulo vai dizer agora no verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, e ele é o pai de todos nós. É a fé que assegura a nossa relação com Deus, não é a lei. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Do que Paulo está falando aqui? Para nós que higienizamos a religião, isso é impensável. Mas Paulo está falando literalmente o seguinte: Abraão era um homem impotente. Não tinha tadalafila, não tinha remédio, não tinha nada. Ele estava com seu corpo, do ponto de vista da capacidade reprodutiva, morto. É isso que Paulo está usando. Mas deixa, irmão, eu vou... Vai, irmão.
Do ponto de vista físico, ele está morto. Então está dizendo, Deus está chamando a existência o que está morto, dos mortos, para que voltem a existir. É o primeiro Viagra espiritual da história. Isso aqui, gente, é o exemplo que Paulo está dando. Abraão, contra toda a esperança. Você imagina um homem de 75 anos olhando para Deus e falando assim, Deus, olha só, eu e Sara não temos uma intimidade assim aos 25 anos. Não muito, né? Há uns 15 anos. É muito tempo. E Abraão creu Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim um pai de muitas nações, e como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Você veja que Paulo ele traz o argumento que para mim é maravilhoso, da impossibilidade, Deus criou uma possibilidade. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Por quê? Quando Deus chama Abraão, ele tem 75. Mas quando Abraão vai ter um filho, ele tem 100 anos. Se passaram 25 anos entre a promessa e a concretização da promessa. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, como o Senhor está demorando na minha vida. É porque a Bíblia, a gente leu uma história numa página, vira a página, a história se cumpriu. Mas na história, aquilo tem 15 anos, 20 anos, 30 anos. Isso é importante da gente entender. Os processos que Abraão tem que enfrentar. Pois já contava com cerca de 100 anos e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Obviamente, uma mulher de 100 anos não teria condições de dar filhos. Mas a Bíblia diz, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Minha gente, fé é confiança. Confiança é você acreditar tanto, é você se manter em pé, dizendo o seguinte, Deus prometeu, ele vai cumprir. Como? Eu não sei. Aí é de Deus. Aí é com Deus, não é mais comigo. Por quê? Porque confiança só é confiança quando o nosso coração está firmado em Deus. E quantas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, mas confiança é você se manter dizendo o seguinte, eu sei que o Senhor está comigo. A sua promessa não morreu. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Paulo traz uma coisa aqui que geralmente a gente não percebe. Deus confiou em Abraão. Porque Abraão confiou em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Quando eu falo de fé, as pessoas ficam assim, Herbert, você inventa coisas. E essa aqui é uma lógica de um autor chamado N.T. Wright, que bebeu de um outro autor chamado James Dunn, metodista. A fé é uma via de mão dupla. Abraão confia em Deus e Deus confia em Abraão. E eles entram numa relação de confiança mútua. Já parou para pensar nisso? Que Deus confia em Abraão? Deus dá crédito a Abraão. E isso lhe foi acreditado como justiça. Porque a fé de Abraão fez com que Deus desse a ele a sentença de um homem justo. De um homem de fé. A fé é uma relação. A fé não é só um depósito que eu faço em Deus, mas é uma relação de Deus com a gente. Por quê? Porque Deus também nos convoca à vida. E Deus também nos convoca a essa existência vivendo pela fé. Então, não é só dizer, eu acredito em Deus. A pergunta é, Deus também confia nessa relação contigo? A fé é essa fé que move, essa fé que me faz viver essa vida como alguém que está numa relação de
é outra conversa. Na religião, a pessoa vive com medo. Na religião, a pessoa vive paranoica com medo do diabo. Na religião, a pessoa vive aprisionada na insegurança. Na religião, a pessoa vive atormentada pelo pecado. E isso tudo é religião. E se a pessoa usar o sistema do Antigo Testamento, tá tudo certo. Porque a lógica do Antigo Testamento é uma lógica de medo, culpa e reparação. Medo, culpa e reparação o tempo todo. O evangelho é de outra natureza. A religião é uma jaula com segurança, comida quentinha, água limpa e ambiente controlado. Religião é isso. Você imagina o que é um animal ter crescido dentro de um zoológico onde ele tem comida, segurança, ambiente controlado, ele acha que o mundo é aquilo. Então, isso é religião. O evangelho é poder para viver a vida real, com liberdade e com responsabilidade. Diante da minha própria consciência com Deus. Abraão, se é o nosso exemplo de fé, ele não tinha regulação externa. Por isso que, na minha cabeça, o papel de um pastor não é ficar regulando a vida de pessoas. Isso é religião. Uma pessoa vocacionada no ministério pastoral, o papel dele é ensinar e pregar o evangelho. Isso é outra coisa. Então, religião é jaula. E tem gente, pode parecer loucura, ama uma jaula. Ama. Porque senão ela entra em angústia, porque não sabe lidar com a sua liberdade nem com a sua responsabilidade. Por isso que a religião é tão poderosa. Porque ela é um sistema de sentido, de regra, que normatiza a vida do sujeito. Mas esse sujeito nunca vai encontrar a liberdade do evangelho. Religião vive de somas, de crédito e de débito. Acertei? Poxa, Deus está tão feliz comigo. Errei, meu Deus do céu, quero me esconder debaixo da cama, senão Deus vai me pegar. É soma o tempo todo de crédito e de débito, crédito e débito. Deu uma cesta básica hoje, meu Deus, eu estou tão feliz. Os anjos estão cantando, imagina. Eu só pedi o dinheiro na rua, não vou dar não, meu Deus, que coisa terrível que eu fiz. Pobre pecador. No Evangelho, Deus não soma nem crédito nem débito. Tudo é pela graça e pela fé. Deus é um Pai extremamente amoroso, que se relaciona com a gente sem esperar nada de nós. Sem esperar. Religiosos vivem no estado paranoico para serem abençoados e evitar ser amaldiçoados. Em Cristo, somos libertos do medo do diabo, de demônios e de maldições. Tem gente que tem medo. Quarto escuro, bateu um vento diferente na janela à noite. Janela fecha forte. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Começa a orar. É medo, medo, medo. Eu lembro que quando eu era criança, obviamente depois de muita análise eu fui entender o que aconteceu dentro de mim, mas eu entrava no estado de medo, de angústia, e eu imaginava, assim, espíritos malignos me atormentando, era uma coisa horrível. E depois, em Cristo, quando eu realmente fui liberto do medo do diabo, demônio, maldição, dessa coisa toda, eu comecei a ter uma sensação estranha de uma liberdade maravilhosa e, ao mesmo tempo, pensando por que eu gastei tanto tempo e energia mental lidando com a minha paranoia do meu mundo interno, né? Bom, mas Cristo precisa nos libertar. Viver pela fé é aceitar que nós já fomos aceitos. O convite do evangelho não é assim, ó, você é muito ruim, Deus está te dando aí uma oportunidade. O convite do evangelho é Deus já te aceitou. O que você acha de viver de um novo jeito? Ele tem uma proposta de vida interessantíssima para você. Mas Deus vai me aceitar? Não, Deus já te aceitou. Inclusive, ele está trabalhando para reconciliar o seu coração. Consigo mesmo, com o teu próximo, ao seu redor.
Então, fé é aceitar que nós somos aceitos. E a gente gasta muita energia para achar que Deus nos aceita. Ao invés de simplesmente dizer, ok, eu sou aceito de Deus, Deus me ama. Agora, eu vou viver. Então, a fé de Abraão é a confiança de que a morte não tem a palavra final. E essa é a base do Evangelho. O Evangelho se baseia no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar uma esperança de vida e vida eterna. Confie nisso e você passa a viver de maneira boa, tranquila. Às vezes eu chego assim, na sexta-feira, no sábado, no sábado de manhã jogar tênis. Aí eu olho pra lagoa, assim, jogo tênis na lagoa. Eu falo assim, cara, eu vivo num mundo maravilhoso. Maravilhoso. E eu fico imaginando o que é viver nesse mundo, que é belo, porque para mim isso tem a ver com o meu olhar. E tem gente nesses prédios riquíssimos aqui que olha para a mesma coisa que eu olho e diz assim: a vida é terrível, eu não quero mais viver. A diferença não está no que eu vejo. É claro, se for um lugar muito ruim, desculpe, tem lugar que é terrível. Mas um lugar bonito, bom, que você goste, e você não tem um olhar de beleza para aquilo, é porque o nosso coração, o nosso olhar precisa ser evangelizado, precisa ser ressuscitado. Porque a gente está morto por dentro. Então, o convite do Evangelho é um convite para que voltemos à vida. Só que sob uma nova perspectiva da graça e da fé. Tudo diante de Deus já está resolvido. Então, não preciso mais de sistema religioso nenhum para a minha vida para eu dar conta do meu relacionamento com Deus. Alguém pode achar estranho eu estou falando isso numa igreja que tem CNPJ, Igreja Viva Levon, aqui. E a gente tem culto, a gente tem reunião, a gente tem pregação. Mas esse momento aqui, se ele for entendido como uma lógica religiosa, você vai vir aqui para bater ponto com Deus, você vai vir aqui para. Não. Aqui a gente vem porque, primeiro, a gente gosta de se encontrar. E a gente trabalha, tem a nossa vida, e o domingo é dia do encontro. E a gente vem aqui porque também a gente gosta de edificar o nosso coração pelo Evangelho, pela palavra viva de Deus que renova a nossa vida. Obviamente que nós temos dons e carismas aqui, cada um tem um dom, cada um tem um carisma. E no caso meu, é exatamente esse, de explicar e ensinar o Evangelho para que o coração de vocês reaqueça para a boa nova de Jesus. O tempo todo. Sob várias perspectivas, várias lógicas, mas para que o Evangelho seja vivo no nosso coração. Então, hoje, eu termino dizendo para todos vocês, confie em Deus, essa é a melhor coisa que vocês podem fazer. E vivam a vida com sobriedade, alegria e esperança. A vida, ela é boa e Deus nos dá uma vida assim, boa, abundante, para a gente viver. Com esperança, sem assombramento nenhum, só com fé. Amém. Amém.